Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo com as nossas aulas, com resumos das nossas aulas para os alunos que perderam as aulas ou para aqueles que quiserem revisar as aulas, tá? Então, a gente vai para a aula do número 1, que é a aula do dia 1 de julho de 2026, na hora que eu fiz a introdução para vocês, pedindo para que vocês tenham a mente aberta. Tá? Toda vez que nós vamos trabalhar alguma coisa que pode nos levar a um salto quântico, a expandir a nossa consciência, nós vamos ficar frente a frente com as nossas crenças limitantes. Coisas que nos limitam vão vir para a gente através, às vezes, das nossas neuras, tá? Ou às vezes até da nossa própria resistência, que é aquela vozinha interna que vai falar, não é assim, é assado, e isso acontece muito. Então, a gente precisa, sim, estar com a mente aberta em relação aos assuntos que nós vamos tratar dentro do curso Educação para a Mediunidade, tá? Aqui eu considero a gente um grupo espiritualista, tá? Que se baseia, assim, que tem um encalço dentro da doutrina dos espíritos, né? Da codificação de Kardec, mas também que está aberta a tudo aquilo que vem complementar. Na verdade, se Allan Kardec tivesse tido mais tempo e o período fosse mais, né, vamos colocar assim, nessa nova era, ele teria trazido muito mais coisas. E ele mesmo fala isso na codificação. Então, o item número 1 é somos energia, tá? Tudo é energia. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria e tudo são energias. Aqui eu vou deixar a imagem de um átomo, tá? O átomo, uma partícula de átomo é o que constitui tudo que existe no universo físico e no universo espiritual. Nessa introdução de física quântica, a gente fala que os átomos são constituídos por núcleo central positivo, formado por prótons, rodeado por uma eletrosfera negativa, tá? Que a gente chama de elétrons, e quando eles estão com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, eles se tornam neutro. E é isso que a gente está procurando aqui. Neutralidade, equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida. E se tudo é constituído por átomos, tudo é energia. Nós estamos, neste momento, vivendo uma experiência na matéria. A Matrix, ela é uma holografia material. É necessário um cenário para nós estarmos vivendo aqui na Terra. E a gente chama esse cenário de Matrix, que é o campo necessário para essa experiência. A egrégora é uma soma vibracional de tudo que existe dentro da Matrix ou até fora da Matrix. Então, quando nós estamos falando, né, de egrégoras, nós estamos falando das egrégoras da espiritualidade, nós estamos falando das egrégoras dos cômodos da nossa casa, da rua da nossa casa, a nossa própria egrégora energética, que é a soma de todas as nossas células, por exemplo. Ela forma a nossa egrégora, tá? Então, vamos supor que aqui esse é um cômodo aqui e tudo que tem aqui no cômodo, tudo que tem aqui está sendo somado, a energia de cada item que tem aqui, desses quadrinhos que estão aqui atrás de mim, de todas as minhas roupas que estão aqui, dos móveis, mais a meu pensamento, meu sentimento, minha energia é somada uma egrégora. Essa egrégora aqui tem uma energia que pode estar positiva, tá? Então, se ela tiver positivo, ela está com mais prótons. Então, mais átomos, né, com mais prótons. Se ela tiver negativa, ela está com mais átomos, com mais elétrons. E se tiver tudo neutro, é porque os átomos, a soma de tudo isso é constituído pela mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando uma energia ela está muito negativa, o que vocês entendem? Que ela está com carga de átomos com mais elétrons, tá? Então, por isso que às vezes a gente se sente mal. Porque a nossa egrégora está formada com átomos com mais prótons. E aí não dá compatibilidade dessas energias. Por isso que às vezes a gente se sente mal. Sentidos. Quais são os nossos sentidos? Os nossos sentidos são a visão, a audição, tato, paladar e o olfato. Então nós sentimos a Matrix, nós sentimos essas energias por tudo isso. Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo o tato. Mas nós temos um sexto sentido que entra aí, que é a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade, que todos têm.
Então, às vezes, a gente vai sentir o ambiente. E esse ambiente, se ele estiver muito negativo, com uma egrégora muito negativa, a gente pode se desequilibrar, tá? A gente vai se sentir bem ali. Então, a gente pode se desequilibrar. E aí, a gente tem que aumentar, fortalecer a nossa egrégora para que a gente consiga formar uma camada de proteção para não se desequilibrar tanto. Agora, vamos para o perispírito. O perispírito é um envoltório sutil e semimaterial do nosso espírito, é a roupinha do nosso espírito. Vou botar imagens também para vocês ir vendo o perispírito. Na doutrina espírita, ele atua como elo de ligação entre a alma imortal e o corpo físico. Por isso que eu falei que ele é a roupinha do nosso corpo físico, funcionando como um molde para a formação orgânica e como veículo de manifestação da consciência. O nosso perispírito ele é muito modulável, tanto que alguns espíritos eles tomam formas diferentes. Então vamos supor, o meu pai, ele desencarna e ele vai para algum hospital ou algum lugar onde ele vai passar por um longo período de tratamento. Só que eu preciso muito ter um contato com meu pai para me aceitar o desenlace do meu pai. E aí algum espírito pode tomar a forma física do meu pai e vir em desdobramento. Então eu saio em projeção astral e desdobro e encontro com esse espírito onde esse espírito manifesta aquilo que meu pai queria dizer. Isso seria positivo, mas algumas vezes os espíritos se moldam em forma de animais, bichos peçonhentos ou até pessoas para nos iludir. Tá? Então, por isso que a gente tem que sempre estar muito atento antes de dormir à vibração que está sendo condizente ali para que a gente seja levado a lugares bons, mais protegidos. Então, o perispírito, ele é modulável e ele carrega todas as informações do nosso corpício. Tudo está ali. Quando a gente vai reencarnar, está ali. O nosso DNA espiritual, ele é transferido para o nosso perispírito. Então, e junto com as características do nosso pai, da nossa mãe, para dar o corpinho melhor para a nossa evolução. Então, se a pessoa tem que ser baixinha, ela vai nascer baixinho, o perispírito dela vai estar moldado ali. Se vai ter alguma deficiência, nós somos aquilo que nós precisávamos ser para a nossa melhor estadia, evolução. O objetivo sempre vai ser a nossa evolução aqui no planeta Terra. E o que entra dentro do nosso corpo físico transforma também a nossa energia, que são as nossas caixas de entrada, que tudo que entra na nossa vida. Então, vê como que a gente é complexo? A gente é um espírito, energia pura, que veste uma roupinha semimaterial para poder encarnar num corpo físico, dentro de uma holografia, para a gente viver experiências, para a gente expandir a nossa consciência, com os nossos sentidos para sentir tudo. E ainda vai ter coisas que vão entrar na gente. E essas coisas vão falar muito sobre nós. Muito sobre a nossa manifestação. Que é a alimentação, a respiração, a hidratação. A forma que a gente escolhe, né, descansar o nosso corpo, que chama nosso sono, nosso descanso. A meditação, a oração, que eu coloco na questão da vibração, nossa vibração. E do Mastermind, que é a junção das pessoas que a gente escolhe viver. Tanto que no curso presencial foi dito, diga com quem tu andas, que a Dig falou, né? E eu te direi quem és. Então, assim, o lugar que você escolhe estar, a comida que você escolhe comer, a forma de respirar, de parar, de respirar, a água que você escolhe pôr no seu corpo. Ninguém vai lá e vai jogar, abrir sua boca e colocar 2 litros de água dentro da sua boca. Você escolhe. Se você escolhe dormir mais, dormir menos, né? Ou às vezes a gente vai ter distúrbios em relação às caixas de entrada, que também são para nossa superação. A forma que a gente ora, tudo isso, com quem você anda, os lugares que você frequenta, tudo isso vai representar muito no seu padrão vibratório, nos seus resultados. Então, a gente precisa entender que nós somos seres energéticos, tá? Energia pura, vivendo uma experiência na matéria para expandir a nossa vibração. Na aula presencial, eu falei para vocês que na aula presencial, nós temos um campo energético. Esse campo energético é a nossa vibração, que atinge aí 1 ou 2 metros, mais ou menos. E que Jesus Cristo, para vocês terem um exemplo de comparação, que era um espírito ascensionado, né? É um espírito ascensionado, é o nosso governador hoje. Então, é um espírito de alta hierarquia, ele já passou por todos esses processos que a gente está passando. A aura dele tem mais de 100 quilômetros.
E a nossa tem 1, 2 metros, dependendo do dia, da nossa vibração, tá aqui encostadinho na gente. E a gente interage com o mundo através da nossa vibração, através da nossa áurea. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é imprescindível vocês entenderem que vocês vão sentir o mundo. Por tudo isso que eu falei. Tá? Pela energia das coisas, né? Que é constituída de átomos, que uns vão estar com mais positivos, outros mais negativos. E a soma da junção de tudo isso vai dar uma egrégora, vai dar uma energia. E pelos nossos próprios sentidos. E as nossas escolhas são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então, a partir de agora, você está ciente que você precisa fazer boas escolhas para a sua vida. As melhores possíveis. Não vão ser todas possíveis, mas as melhores que você puder. Então, pega o melhor que você puder e faça por você. Mesmo que seja isso aqui, tá? É o melhor que você pode, então faça o melhor, sem também ficar com autocobrança. Eu posso fazer até aqui. Isso é o melhor que eu posso. E depois a gente vai tentando melhorar, que é esse o nosso objetivo aqui. No livro dos médiuns, capítulo número 1, aborda a pergunta fundamental. Existem espíritos? Isso eu coloquei e a gente não conseguiu ler na primeira aula. Então é importante que vocês prestem atenção aqui. Ele estabelece a base filosófica necessária para entender a mediunidade, provando que os espíritos são almas imortais e inteligentes, e refutando teorias materialistas, místicas, que negam a existência e comunicação. Muita gente vai negar a existência dos espíritos por ignorância, por medo, por crença, porque elas cresceram aprendendo que é errado, que não pode, que os espíritos são demônios, e entre inúmeras coisas. E não somos nós que temos que provar nada para essas pessoas. Nada. Os fatos vão se levar por si só. Assim como Kardec, que era descrente, foi lá investigar e ainda, né, idealizou aí a codificação, porque ele via que tinha uma causa e inteligência por trás de tudo. A gente tem que deixar cada pessoa ir no seu tempo. Então, não convencer nunca ninguém, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as causas das descrenças, tá? Dúvida sobre muitas pessoas, dúvidas sobre as existências dos espíritos ocorrem principalmente pela ignorância de sua verdadeira natureza. Nós mesmos não acreditamos que nós somos espíritos. Nós somos a espiritualidade encarnada. Vamos lá. Então, muitas pessoas imaginam os espíritos como seres fantasmagóricos, sobrenaturais ou alheios às leis, tá? Da natureza. E isso é baseado nas crendices, nos contos populares. Então, quando a gente fala de espírito, gera muito medo nas pessoas. E o que eu oriento vocês? Eu sou espiritualista e ponto. Você quer aprender? Vai estudar. Mas, claro, se tiver alguma coisa que a gente puder ensinar, a gente vai passar, se a pessoa tiver realmente boa vontade. Mas tem muita gente que vem atrás de nós para perguntar, para ficar depois nos afunetando e querendo que a gente prove alguma coisa para elas. E a gente não tem que provar nada para ninguém. Isso está na codificação, tá? A visão espiritismo demonstra que os espíritos não são seres à parte, mas eles são sim o princípio inteligente do universo. Eles povoam os espaços e é uma força da natureza. Quando eu falei para vocês lá na aula que nós passamos, nosso fluido energético passou por todos os reinos. Então passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, depois, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e agora a gente está no reino nominal. É que eu falo que essa energia espiritual, ela está em todos os reinos da natureza. E nas forças da natureza que a gente conhece como vento, a gente conhece como água, a gente conhece como inúmeras, né, forças da natureza, né? Então, o vento, a água doce, a água do mar. Mas em algumas religiões, como o candomblé, por exemplo, é conhecido como orixás, que são energias da natureza, são espíritos, gente, são espíritos de alta performance energética, porque eles trabalham junto com a força da natureza. E toda a crença na existência dos espíritos baseia-se na lógica de que existe um princípio inteligente independente da matéria. Tá? E foi esse o princípio que fez Kardec acreditar, confiar na espiritualidade e trazer a codificação para a gente. Entenderam? Dúvidas vocês podem mandar no meu privado. E essa é o resumo da nossa primeira aula, para quem não veio, para quem não esteve ou para quem quiser revezar. Lembrando que durante a nossa aula, nós conversamos sobre os outros assuntos, nós abordamos outros temas, nós fazemos atividade. E nessa atividade que a gente fez na primeira aula,
a gente fez uma pequena meditação e depois a gente fez como se fosse assim, um processo de passar o pensamento, transmitir uma transmissão de pensamento, aonde eu escrevi, né, a palavra peixe. Então a gente ia tentando captar e nós vamos fazer mais exercícios desse. Lembrando que na terceira aula eu vou levar uma caixa com um objeto dentro e vocês vão tentar sintonizar o que tem dentro da caixa. Isso vai ser muito legal também, tá? Então, um beijo, até a segunda aula que eu vou gravar daqui a pouquinho para vocês ou amanhã. E quem não assistiu as primeiras vão ter agora a oportunidade de assistir essas aulas e depois me falam se estão gostando.